Boa noite, pessoal. Boa noite, alunos. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Sim, dá para ouvir. Boa noite. Beleza. Beleza. Bom, pessoal, então, nas 4 primeiras semanas, né, no primeiro mês do nosso curso, a gente estudou, né, estequiometria, principalmente. Vocês praticaram vários exercícios, né, toda aquela base. E agora a gente vai passar a ver um pouco mais sobre a visão moderna. Ó, o meu cachorro tá latindo aqui, tá, pessoal? E agora, nessa segunda parte, a gente vai passar a estudar um pouco mais sobre a visão moderna que a gente tem sobre os átomos, né? Sobre como que é a estrutura eletrônica, né? Como que é a visão da mecânica quântica, né? De um átomo, das moléculas, né? Primeiro a gente vai ver, então, os átomos e depois a gente vai passar a ver as ligações químicas que se dão entre eles. Então, a parte que a gente está estudando, que é a semana 5, a semana 6, que é essa daqui, e a semana 7, vocês vão ver a parte fundamental, né, do modelo de Bohr, o efeito fotoelétrico, a parte de ondas, né, como que a radiação eletromagnética é absorvida no átomo, as ideias de de Broglie. Aí vai ter os números quânticos, né, que vocês vão ver nas videoaulas que eu passei para vocês verem essa semana ainda, que a gente vai discutir semana que vem. E com isso, vocês vão conseguir entender como que se forma a tabela periódica, né? Vocês vão ver que os elementos químicos, eles têm algumas periodicidades, né? Por isso que chama tabela periódica. E vocês vão conseguir enxergar por que ela é formada daquele jeito, porque ela tem aquele formato, né? Conforme o raio, conforme o núcleo, o número de núcleo de prótons ou nêutrons vão aumentando, né? A eletronegatividade, enfim. Tudo bem. E depois que a gente vê essa base, que a gente vai passar a discutir ligações químicas mesmo, né? Ligação iônica, ligação covalente e assim vai, tá? Então, tem um texto que vocês podem ver que eu coloquei dentro da semana 6, depois vocês entram aí no nosso Teams aqui, semana 6, eu coloquei um texto que é um capítulo do Atkins, que ele é muito legal e ele passa por todo o conteúdo da semana 5, 6 e 7, tá, pessoal? Que seria semana passada, essa semana e semana que vem, né? Então, ele escreve muito bem sobre toda essa parte, e então eu recomendo fortemente que vocês leiam, né? Leia com atenção cada parte, que vocês vão entender bem essas aulas, tá? Bom, então, na videoaula que vocês assistiram dessa última semana, vocês viram o modelo de Bohr, certo? Para o átomo, que é o que vem logo após o Rutherford, né? Que a gente tinha visto lá no começo do semestre, que o Rutherford foi quem fez o experimento que ele descobriu que, na verdade, as partículas positivas, né? Os prótons, elas estão todas aglomeradas num núcleo, né? No nosso átomo. E o Bohr, então, para entender as linhas espectrais que eram observadas nos fenômenos de absorção e emissão de radiação, ele entendeu a existência da eletrosfera, né, que é a região onde os elétrons ficam, que é semelhante à ideia de um sistema planetário, tá, pessoal? É como se fosse o Sol, né, e os planetas orbitando. Isso é uma analogia, tá? Não é a realidade, porque a realidade, vocês vão ver nas videoaulas dessa semana, é uma nuvem de distribuição, né? O elétron tem uma probabilidade de ser encontrado em algum lugar. Mas tudo bem, então o elétron, por exemplo, no modelo de Bohr, ele pode estar aqui no estado fundamental, né? No nível de menor energia, nessa órbita. Para ele subir de nível de energia, ele precisa absorver essa energia, por exemplo, de um fóton, né? Você tem um fóton, uma onda eletromagnética, tá? O fóton é o que a gente é como se fosse uma partícula associada à onda eletromagnética. Quando essa luz vem,
o elétron absorve e sobe de nível de energia, tá? Quando tem a mesma diferença de energia, né? Ele sobe aqui para o nível 2. Então, vou escrever aqui. Nível 1 subiu para o nível 2, teria aqui o nível 3 de energia também. Então, a gente precisa ser capaz de saber qual que é a energia dessa onda eletromagnética. Que é essa expressão que vocês devem ter visto na videoaula. A energia de um fóton associado a uma onda eletromagnética é a constante de Planck H, tá? Então, H é a constante de Planck, que tem um valor 6,62 vezes 10 a menos 34 metros quadrados, quilograma por segundo, tá? É um valor constante. E esse Ni parece a letra V, né? Parece V de velocidade, né? É a confusão que a maioria das pessoas fazem. Isso aqui é uma letra grega, tá? É o Ni. E esse Ni, pessoal, é a frequência em hertz, tá? Frequência da onda, né? Quando você tem uma onda, vocês devem lembrar que uma onda é algo assim, né? E ela tem um período, certo? Ó, um período de tempo que leva para ela se repetir, né? A frequência, geralmente a gente usa a letra F, é 1 sobre T, é 1 sobre o período, né, nessa onda. Só que na parte de quântica dos átomos, geralmente muitos livros usam essa letra Ni. Para não ter confusão, eu recomendo vocês usarem assim, ó, H vezes F, que é a frequência da radiação, tá? Mas saiba que em muitos livros, muitos vídeos, você vai ver escrito como HNI. Tanto faz, tá, pessoal? É a mesma coisa, é a frequência, é um símbolo, tá? Então, tudo bem. Isso é a energia do fóton que você vai trabalhar, né? Outra equação importante que a gente tem que ter em mente quando a gente está lidando com ondas é a velocidade dessa onda. Então, essa onda eletromagnética, né, essa onda de luz, ela vai estar viajando com uma certa velocidade. Aqui eu estou falando de V de velocidade mesmo. A velocidade dela é o comprimento de onda dela, então lambda, né, vezes a frequência F, que é essa frequência aqui, tá? Que é essa mesma frequência aqui, né, que é o seu Ni, tá? Então, mesma coisa. Qual que é a velocidade das ondas luminosas, da onda de luz? Tô passando um cabo aqui. A velocidade da luz, pessoal, ela depende do meio com que ele está propagando. Se ela estiver no vácuo, ela tem uma velocidade. Se ela estiver dentro da água, ela vai com uma velocidade um pouco diferente, tá? Mas no vácuo, a gente geralmente representa por C, né, velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, em metros por segundo, tá? É a velocidade da luz do vácuo. Na verdade, é 2,9987, né? A gente aproxima para 3,10 a 8 metros por segundo, tá? Velocidade no vácuo, velocidade no ar. A não ser que, por exemplo, em exercícios, ele não fale para você aonde a luz está se propagando, geralmente é no ar e vai ser esse valor aqui, tá? Que é o valor da velocidade das ondas eletromagnéticas, tá? Então, o comprimento de onda, que vai ser algo em metros, né, em nanômetros, micrômetros, e frequência, que vai ser algo em hertz. Tudo bem? Bom, outro símbolo que é muito comum de ser encontrado nessa parte é o tal do H cortado, tá? Para quem nunca viu ele é a constante de Planck dividida por 2π, tá? É um valor constante também, tá, pessoal? Ele só é esse valor aqui, é o H, só que dividido por 2π, né?
enfim, tem livros que usam o H cortado em vez do H quando tem um 2π aqui embaixo, tá? Então, só para vocês conhecerem também. Bom, para a gente discutir um pouquinho como que trabalha com essas coisas, né? Vamos ver um exemplo da lista, que é o primeiro exercício da lista. Então, ó, a luz vermelho-carmim emitida pelo lítio é composta de fótons de comprimento de onda. Então, ele está dando comprimento de onda dessa luz vermelho-carmim. 670,8 nanômetros, tá? Aí, olha a pergunta. Qual a energia em joules de um fóton, né? Presta atenção. Que possui esse comprimento de onda? Então, letra A. Então, é o seguinte. Você quer saber a energia do fóton. A energia do fóton é essa expressão que eu coloquei aqui em cima, certo? É uma onda eletromagnética. Então, você também sabe essa outra equação aqui. Então, usando essas duas equações, ó, a energia do fóton é H vezes a frequência, certo? Primeira equação, eu coloquei a primeira equação. E a frequência, eu posso tirar dessa equação aqui, ó. A frequência é V sobre lambda, né? Se você passa o lambda dividindo aqui do outro lado, frequência é velocidade dividido pelo comprimento de onda, tá? Então, eu posso substituir esse F nessa equação. A energia do fóton é H vezes velocidade dividido pelo comprimento de onda. Tudo bem? Essa energia vai ser a energia do fóton. Então, vamos substituir os valores, que agora eu tenho esses valores. A constante de Planck é um valor tabelado, né? 6,62 vezes 10 a menos 34, vezes. Qual que é a velocidade da onda eletromagnética, da luz? É aquilo que eu discuti com vocês. Né? No vácuo, no ar, esse é o valor aproximado, 3 vezes 10 a oitava. Então, a velocidade, 3 vezes 10 a oitava em metros por segundo, tá? E o lambda? O lambda é o comprimento de onda, que é a informação que ele te falou no exercício. Tá aqui. Só toma cuidado, né? Erro comum. Aqui estão em nanômetros, né? Nanômetros. Lembra que nano é 10 a menos 9, tá? Então, você vai dividir aqui por 670,8 vezes 10 a menos 9, né? Para você estar em metros aqui embaixo, metros aqui na velocidade, né? Metros por segundo. E na sua constante de Planck, ó, se você olhar a unidade de medida aqui, metros quadrado, quilograma por segundo, tá? Tá tudo em metros. Então, fazendo essa conta, vamos ver quanto que vai dar. 6,62 vezes 3, dividido por 670,8, vai dar 0,0296. Agora eu vou olhar aqui para as unidades aqui, né? Na notação científica. 10 a menos 34, eu tinha um 10 a oitava. Esse 10 a menos 9, quando você joga ele para cima, ele fica 10 a mais 9, né? Tá menos 9 embaixo, eu passo ele para cima, 10 a mais 9. Aí esses três aqui eu posso somar eles, né? Então, energia do fóton é 0,0296 vezes 10. Vamos ver, ó. Menos 34, mais 8, mais 9, menos 17. Agora eu vou ajeitar as casas aqui. Se eu ando duas casas com a vírgula, ele está 0,029, né? Se eu ando a vírgula uma vez, duas vezes, eu tenho que colocar mais um menos 2 aqui, né? Energia do fóton
é 2,96 vezes 10 a menos 19. Qual a unidade de medida? Se eu estou em metros, se eu estou em segundos, se eu estou em quilogramas, né? Se eu estou trabalhando no sistema internacional com todas as minhas unidades, a energia vai dar em joules. Tá? Que é diretamente o que ele pediu. Tá? Então, essa energia de um fóton, né? Pensa na onda eletromagnética, a energia de um fóton que está vindo, o elétron está absorvendo e subindo de energia, ou o contrário, né? O elétron está descendo de nível de energia e emitindo esse fóton, tá? Que tem essa energia. Daí, na letra B do exercício, ele pergunta: e a energia de 1 mol desses fótons? Né? Se eu tivesse 1 mol desses fótons, a unidade de mol é o 6,02 vezes 10 a 23, né, partículas, né? 6,02 vezes 10 a 23 fótons, né, no caso aqui. Se um fóton tem essa energia de 2,96, essa quantidade de fótons tem qual energia? É só multiplicar, né? Então, a energia vai ser, vamos ver, 2,96, 10 a menos 19, vezes 6,02, 10 a 23. Aqui, ó, deu 178,192 joules, tá? Ou seja, 178,2 quilojoules, né? Se eu colocar 1, 2, 3, o quilo aqui. Eu tô vendo que eu acho que eu coloquei 178,3 na resposta, né? Provavelmente o vírgula 3 eu esqueci de alguma casa aqui na minha conta, tá? Mas vocês entenderam a ideia aqui, né? Vocês podem conferir essas contas com calma depois. Vocês vão ver que o exercício 2, o exercício 3, eles seguem essa mesma lógica. Se você tem que trabalhar com essas duas relações, né? Se você tem a frequência, você consegue calcular o comprimento de onda. Se você tem a velocidade, você consegue calcular a frequência. Enfim, são essas duas relações que são super importantes para as ondas eletromagnéticas, né? Frequência, a energia dessa radiação, a velocidade dessa radiação, comprimento de onda. Então, são duas relações muito importantes, tá, pessoal? Bom, então vocês vão praticar com os outros exercícios, né, posteriormente, e vão tirar dúvidas. Olha, pessoal, outro tema que foi importante nessa semana é o chamado efeito fotoelétrico, tá? Que foi descoberto pelo Albert Einstein, né? O efeito fotoelétrico você tem um metal, né? Algum metal, uma chapa metálica, e você incide uma radiação nesse metal, uma luz, né? Você vai incidir uma radiação. E o que eles observaram é que o que acontece é que muitas vezes elétrons são emitidos desse metal. Outras vezes não. Algumas vezes sim, outras vezes não. E eles tiveram que entender o que estava acontecendo, né? Por que alguns metais emitiam esse elétron, outros não emitiam, tá? Então, o que a gente sabe sobre esse sistema? Vocês já entenderam que a energia da onda eletromagnética é H vezes F, certo? A gente viu aí na primeira parte, a energia de uma onda é H, constante de Planck, vezes a frequência dessa onda eletromagnética. E essa energia vai ser absorvida pelos átomos que estão nesse metal e pelo elétron, né? E esse elétron, se ele tiver energia suficiente, ele vai sair do metal. Se ele não conseguir energia suficiente, ele vai continuar preso. Então, a ideia que Einstein teve foi a ideia de tipo um poço.
Que é assim, ó, imagina que o elétron ele está preso aqui embaixo, nesse poço, né? E existe uma energia que ele precisa superar para sair desse poço, né? Existe uma barreira, ele precisa passar essa energia para ele conseguir sair desse poço, que é o que ele chamou de φ, né? É essa letra grega também, é um φ, que é energia de ligação do elétron. Alguns livros também chamam de função trabalho. Então, esse φ, pessoal, ele é diferente para metais diferentes, tá? Dependendo do metal, né, que você está incidindo luz, o valor do φ é diferente, né? Como se o poço tivesse profundidades diferentes. Você vai precisar de radiação, né, com frequência diferente para tirar o elétron de lá. Então, qual foi a ideia deles? A ideia é ver a energia nesse sistema. Então, imagina que vem vindo uma onda eletromagnética que tem essa energia, E igual a H vezes F, né? E eu vou desenhar o valor de energia aqui como uma barrinha, ó. Vamos supor que a energia desse fóton, energia do fóton, é essa amplitude, ó, tudo isso. O que acontece? Esse elétron vai ter energia suficiente para absorver e sair desse poço, e o resto de energia aqui, o elétron vai ter como energia cinética. Energia cinética, aquela da física, do massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. mv quadrado sobre 2. Então é isso que acontece. Vem uma quantidade de energia com a luz, né? O elétron vai absorver uma parte para sair ali do buraco, né? Para sair do poço, e a outra parte ele vai ter como energia cinética. Então é daí que surge a fórmula, né, do efeito fotoelétrico, que é energia do fóton igual a função trabalho mais energia cinética. Que vocês viram lá na videoaula. Né? Faz sentido, né? Ó, energia do fóton é a função trabalho mais a energia cinética. Tá? Se a energia do fóton não for suficiente, né? Pensa que é um fóton de outra frequência, ó, que eu desenhei em preto aqui. E ele só tem esse tamanho aqui, ó. Uma energia menor do que a função trabalho. Se ela é menor, o elétron não tem energia para sair do poço. Então, não funciona, tá? O elétron não sai. O metal, ele não vai emitir elétrons se você irradiar com uma frequência que nem essa daqui. Mas se for uma frequência diferente, que tem uma energia maior, aí o elétron consegue sair, tá? Aqui nessa equação, então você pode escrever ela de outra forma, que é o seguinte, a energia do fóton, você sabe que é sempre H vezes F, né? É a fórmula que a gente aprendeu lá no primeiro exercício. Energia do fóton, H vezes Ni, né? Se quiser, vezes a frequência. A função trabalho é a função trabalho, tá? É um valor de energia φ. E a energia cinética, a gente pode escrever como massa do elétron, velocidade do elétron ao quadrado, sobre 2. Então, muitas vezes, os livros escrevem diretamente essa equação aqui, né? A mesma coisa de cima. Energia do fóton, função trabalho, massa do elétron, velocidade com que o elétron sai de lá, tá? Aí, muitos exercícios, como vocês vão ver na lista que eu passei, eles às vezes perguntam para você, qual que é a energia mínima que um fóton precisa ter para o elétron conseguir sair, né? Vocês percebem que a energia mínima é o mínimo que o elétron precisa para sair daqui, né? O mínimo quer dizer, toda energia vai ser gasta na função trabalho. Ele não vai ter energia cinética nenhuma, ele só precisa do suficiente para subir aqui esse poço. Então, quando ele pergunta de energia mínima, a frequência mínima para ejetar elétrons, ele está dizendo, né, que a situação onde a energia cinética é zero, né?
onde toda a energia do fóton vai ser transferida para né, vai ser gasta na função trabalho e não vai ter nada de energia cinética. Quer dizer, energia cinética zero, tá? Como vocês vão ver no exercício 3 da lista. Ó, vou fazer o exercício 3, vocês vão entender do que eu estou falando. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, exercício número 3. É necessário um fóton com energia... Então, ele está falando ali. Um fóton com energia 4,41 vezes 10 a menos 19 joules para emitir elétrons do metal sódio. Então, ele está falando, essa é a energia mínima que o fóton tem que ter para emitir elétrons do sódio. Qual a energia de ligação do elétron? Letra A, né? Ele está perguntando, qual o valor de φ? Qual a energia de ligação do elétron nesse metal? Se ele já te deu a energia mínima, o que ele está te falando é exatamente isso aqui, ó, que a energia do fóton é igual a φ mais energia cinética. Se essa aqui é a energia mínima, né, essa daqui, e esse aqui é zero, quer dizer que a função trabalho vai ser 4,41 vezes 10 a menos 19 joules. Né? Ele já te deu a energia mínima. Quer dizer, energia cinética é zero nessa situação, então φ é igual ao valor que ele tinha te dado. Tá? Bom, vamos lá. Letra B. Qual a frequência mínima de luz necessária para emitir elétrons pelo efeito fotoelétrico? Então, ele quer saber a frequência mínima agora para emitir elétrons. Como que você vai descobrir a frequência mínima? Essa não é energia mínima? Energia não é igual a H vezes Ni, né? Ou igual a H vezes F. Então, é só você colocar aqui o valor, 4,41 vezes 10 a menos 19, né? Frequência mínima, 4,41 vezes 10 a menos 19, dividido, passando o H dividindo aqui, né? Pela constante de Planck, 6,62 vezes 10 a menos 34, tá? E isso vai dar o valor da resposta lá, 6,66 vezes 10 a 14 Hz. Lembra? A frequência em Hz, tá? Se o seu tempo está em segundos, você vai ter a frequência sempre em Hz. Hertz, pessoal, é 1 sobre segundo, tá? Em unidades, né? 1 sobre segundo. Bom, vamos ver a letra C. Qual o comprimento de onda dessa luz? Então, qual o comprimento de onda? Você tem que usar aquela outra relação que eu mostrei para vocês no início. Que em ondas, a velocidade da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, certo? Se você calculou a frequência aqui em cima, você tem esse aqui. Qual que é a velocidade da luz? De novo, ele não te falou, né? Mas você vai assumir que a luz está propagando aqui no ar ou no vácuo. Então, a velocidade vai ser o 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, o comprimento de onda vai ser F dividido por velocidade, que vai ser 6,66 vezes 10 a 14, dividido por 3 vezes 10 a oitava, tá? Que vai dar lá os 450 vezes 10 a menos 9 metros. Aí, ó, olha o que você obteve. 450 vezes 10 a menos 9 metros, né? Geralmente, esses exercícios a gente escreve em nanômetros o comprimento de onda. Então, você lembra, ó, 450 nanômetros, né? 10 a menos 9. Tá, pessoal? Só você tira o 10 a menos 9 e coloca em nanômetros. Beleza? Ó, e vamos lá, letra D.
se o sódio é irradiado com luz de lambda 439 nanômetros, qual é a possível energia cinética dos elétrons emitidos? Ele quer saber a energia cinética dos elétrons que vão ser emitidos se eu irradiar uma luz que, em vez de ser 450, vai ser 439, né? Como que você descobre isso? Você tem que vir para a relação, né, que vocês viram do efeito fotoelétrico, que é essa ideia aqui, ó. Sempre que você vê efeito fotoelétrico, tenta lembrar dessa ideia do poço, né? Vem uma onda eletromagnética, você tem um elétron aqui no fundo do poço, ele tem que subir uma barreira, que é a função trabalho. O que ele subir a mais vai ser energia cinética, e a energia do fóton é essa relação aqui. Tenta ter essa imagem na sua cabeça, que você vai conseguir montar essa expressão, tá? Que é a energia do fóton, é o φ, mais energia cinética, né? Então, essa expressão aqui. Então, ó, energia do fóton é igual à função trabalho mais energia cinética. Eu copiei lá de cima aqui embaixo, tá? Qual que é a energia do fóton? É H vezes F. Qual que é a função trabalho? Você calculou no item A função trabalho. Lembra que uma vez que você calculou para o metal, que no caso aqui é sódio, o valor é um valor fixo, tá? Se você mudou a luz que você está irradiando, você mudou a luz, né? Mas a função trabalho continua a mesma, o metal não mudou. Então, o valor que eu coloco aqui é 4,41 vezes 10 a menos 19, mais energia cinética, né? Que é o que eu quero calcular, a energia cinética, tá? Agora aqui, como que eu descubro a frequência para substituir? H é uma constante de Planck. Eu preciso saber a frequência e aí eu consigo calcular a energia cinética, certo? Eu tenho comprimento de onda. Como que eu descubro a frequência? Então, você lembra dessa expressão da letra C de novo. V é lambda F, certo? Se eu mudei agora o comprimento de onda para 439, frequência vai ser V sobre lambda, né? Passando, dividindo. 3 vezes 10 à oitava, dividido por 439 vezes 10 a menos 9. Lembra de, aqui está em nanômetros, para eu fazer a conta, preciso passar para metros, para ter meu resultado em hertz, né? Ou em joules. Sempre passa para o sistema internacional, né? Então, 439, 10 a menos 9. Essa conta vai dar 6,83 vezes 10 a 14 Hz. Essa é a frequência da onda que está chegando. Eu substituo ela aqui e consigo calcular a energia cinética. Então, energia cinética vai ser igual... Já vou colocar o resultado aqui e vocês podem conferir essa conta com calma. Tá? 1, deixa eu ver, 14, parece que na lista está 1,18. Tem que conferir aqui se eu fiz aqui com outro valor. Eu esqueci alguma casa, talvez, mas vocês confiram, isso é legal, para vocês refazerem o exercício, tentar entender bem essa ideia aqui do efeito fotoelétrico do poço, né? E confere as contas, tá? Vocês vão ver que tem outros exercícios parecidos para vocês treinarem essas ideias. E é isso. Ó, pessoal, mais uma parte importante que foi explicada nas videoaulas dessa semana são os espectros, né? Então, por exemplo, diferentes átomos... Tá aqui.
Esse é um átomo, tá? Ele tem esses níveis de energia. Eu vou desenhar um outro aqui. Só para vocês compararem. Então, ele tem o nível de energia 1, que é o estado fundamental, nível de energia 2, nível de energia 3, 4, e assim vai. Né? Esse aqui também, 1, 2, 3. Como as órbitas estão em distâncias diferentes, se vocês quiserem pensar, elas estão, na verdade, com energias diferentes. Então, o fóton que o elétron absorve para ir daqui para cá, do nível 1 para o nível 2, ele vai ter um determinado valor, né? E a gente observa isso num espectro, né? Quando você... Pode ser um espectro de absorção ou um espectro de emissão, né? Mas vamos supor um de emissão, então. O elétron cai de nível e ele emite uma radiação que tem um determinado comprimento de onda 2,1, vou chamar. Aí o elétron que está aqui no nível 3, ele também vem para o nível fundamental e emite um outro comprimento de onda, que eu vou chamar do 3 para o 1. Tá? Você tem detectores que detectam isso e te montam uma coisa que a gente chama de espectro de emissão, né? Que você pode ter um detector, por exemplo, e coloca aqui em função do comprimento de onda, em nanômetros. O que seu espectrômetro vai detectar? Ele vai detectar uma linha aqui que vai estar nesse valor de lambda 2,1, que pode ser, por exemplo, 420 nanômetros, né? Vai ter uma outra linha aqui, lambda 3,1, que é, não sei, 530 nanômetros, né? Isso para um átomo. Outro átomo, ele vai ter aqui níveis de energia com valores diferentes. Então, ele vai ter um espectro de emissão que vai ter posições diferentes. Às vezes até tem uma linha ali na mesma posição, 420, mas aí tem outra linha aqui, outra linha lá, outra linha para cá, né? Linhas em posições diferentes. Então, fazendo os espectros dos seus átomos, vocês conseguem saber que átomo que é, né? Você faz o processo inverso. Você olha o espectro, você sabe se aquilo ali é sódio, né? Hidrogênio, oxigênio, o que é, tá? É para isso que serve. Lá no início do século 20, eles ainda não entendiam muito bem o que significavam essas linhas, né? Então, quando não tinha um modelo de Bohr ainda bem estabelecido, eles simplesmente chamavam isso de séries, né? Por exemplo, o Balmer, né, ele analisou no espectro visível, né, entre o espectro visível, né, 300 e alguma coisa, 700 nanômetros, não lembro exatamente o valor, mas está numa faixa de 400, 500, 600 nanômetros, ele viu uma série de linhas para o espectro de hidrogênio, né? Outros pesquisadores, né, eles fizeram outras séries, encontraram outras linhas, e eles tentavam encontrar fórmula matemática, né, para descrever a posição dessas linhas. E o Balmer, ele encontrou para o átomo de hidrogênio essa fórmula aqui, ó. RH 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre N ao quadrado. Onde aqui o RH é a constante de Rydberg, que é um valor fixo, tá? Eles encontraram 1,097 vezes 10 a sétima metros a menos 1. O N, esse valor de N é um número inteiro que é igual a 3, 4, 5, 6, tá? Começa do número 3, né? Foi a forma que ele conseguiu essa forma. Então, o lambda N
é o seguinte, ele conseguia, para o espectro de hidrogênio, ele experimentalmente, o que ele viu? A primeira linha estava em 410. Isso foi o que ele viu. Ó. A segunda linha, 434. A terceira linha, vou desenhar aqui, ó, 486. Depois, 656 nanômetros, né? Ele viu esses valores e aí ele tentou encontrar uma fórmula que descrevesse isso. E foi essa fórmula que ele encontrou, tá? Então, se você colocar o N igual a 3, você vai ver que você vai encontrar um desses valores aqui, no lambda. Se você colocar o N igual a 4, você vai ver que o lambda vai dar o próximo. Se você colocar N igual a 5, né, você vai ver que vai dar o próximo. N igual a 6, vai dar o outro. Então, ele encontrou uma fórmula que ele não entendia o que significava, mas que conseguia prever a posição dessas linhas. Inclusive, ele calculou uma linha que estava fora aqui do visível, né? Eu não lembro o valor, mas vamos supor, 870. Não lembro agora de cabeça o valor. Ele falou, ó, pela minha fórmula deve ter uma emissão, né? Uma linha, uma frequência lá que a gente ainda não viu. Aí eles conseguiram um detector melhor, ajustaram tal, e isso se comprovou. Então a fórmula dele era muito boa, né? Você fala, nossa, essa fórmula funciona, apesar de você não entender por quê, né? Essas fórmulas elas foram importantes para depois, com o modelo de Bohr, né, com os modelos mais modernos, a gente entender o que estava acontecendo, que é as videoaulas que vocês vão ver nessa semana, que é o seguinte, essas distâncias aqui, né, essas posições, dependem justamente das transições do elétron, do nível 2, do nível 1, do nível 3, do nível 1, né, e assim por diante, tá? Então, hoje em dia, a gente não usa mais essas séries de Balmer, séries de Lyman, né? Foram fórmulas que eles perceberam antes de entender. Hoje em dia, a gente já tem um modelo moderno, né, de como entender a estrutura do átomo. Mas é importante vocês aprenderem, né, como que se desenvolveu a história, para entender, né, que isso aqui foi um passo importante para prever, né, outros resultados. Bom, mas ó, deixa eu dar um exemplo prático para vocês, que é o exercício número 6, né, da lista. Então ele fala lá, ó, considere o átomo de hidrogênio no estado excitado, né? Então o elétron não está no estado fundamental, ele está no estado excitado no nível 6, né? Você pode representar esses níveis de energia dessa forma, que está na figura aí, ó. Nível de energia número 1, nível de energia número 2, número 3, número 4, 5, 6. O elétron está aqui, no estado excitado. O estado fundamental é o primeiro, tá? Então, ó, no diagrama, represente a transição da emissão de um elétron, da emissão, né, para esse elétron, considerando apenas a série de Balmer. Então, é para você considerar essa expressão aqui, né, série de Balmer. Calcule o comprimento de onda da radiação emitida, quando ele vai do 6 para o 1, tá? Como que eu represento isso? Eu represento dessa forma, ó. Faço essa seta, né? Eu estou representando que o elétron está indo do estado 6 até o estado fundamental 1. E como que eu descubro o comprimento de onda nesse caso? Nesse caso, é N valendo 6. Então, você coloca aqui na expressão 1 sobre lambda é igual a 1,097 vezes 10 a sétima, que é o RH, né? A constante aqui, vezes 1 sobre 4, né? 2 ao quadrado é 4, né? Menos 1 sobre 6 ao quadrado, que vai dar 36, né? Se você calcula essa expressão, outra coisa que vocês costumam errar muito, muita gente em prova, às vezes cai exercícios desse tipo, erra essa conta aqui. Faz na calculadora, faz errado. Toma cuidado, faz 1 dividido por 4, menos 1 dividido, né, por 36,
tudo, o resultado disso tudo multiplicado por esse daqui. Faz passo a passo, que muitas vezes a pessoa quer fazer rápido na calculadora, é muito comum errar essa conta, tá? Bom, quanto que dá essa conta? Lambda 410 vezes 10 a menos 9 metros, tá? Geralmente a gente escreve em nanômetros, 10 a menos 9, 410 nanômetros. Beleza, pessoal? Essa é a radiação, né, emitida nessa transição do nível 6 para o nível 1, nesse modelo. Tiago, Diga. uma dúvida. Na série de Balmer, ele não considerava até o nível 2 de energia? Tipo Deixa assim, eu- o elétron, no desenhozinho ali, por exemplo. Eu coloquei até o nível 2, porque eu achei que ele... Não sei, eu entendi isso na videoaula. Tá. Acho que você tem razão, né? Na verdade, seria a transição do 6 para o 2, porque no próximo modelo de série aqui, esse 2 aqui meio que já está representando o nível 2, né? Eu acho que realmente tem que... realmente acho que tem que desenhar até aqui, tá? Acho que foi um erro meu. Como eu fiquei na dúvida agora, eu vou conferir e depois eu posto para vocês aqui, tá? Mas acho que foi a Luísa que falou? Quem que falou? Luiz. Então, Luiz, acho que você tem razão, tá? Mas como eu agora fiquei na dúvida, depois eu respondo confirmando aqui para vocês no Teams, tá bom? Tá, porque se eu não me engano, bom, pelo menos na videoaula eles falaram isso, que o Balmer ele tinha analisado até o nível 2 de energia, porque eu acho que era até aí que estava no espectro visível, que foi que ele conseguiu identificar. E aí o Bohr já conseguiu identificar até o nível 1. Ah, tá. Não, então acho que é isso aí mesmo. Mas eu fico de confirmar de qualquer forma, tá? Obrigado, Beleza, Luiz. obrigada. Ainda bem que você Nada. É isso aí, pessoal. E... Bom, então tá bom. Então essa parte de séries, vocês vão fazer os exercícios, estudar lá, presta atenção na videoaula, leia o texto que eu coloquei também no Teams, que ele discute isso, é bem interessante, tá? Última coisa que eu queria comentar com vocês hoje é sobre as ideias de de Broglie, né? Luiz de Broglie. Ele foi um francês, né, que veio com a ideia de que o elétron também poderia ter uma onda associada a ele, né? Partículas poderiam ter ondas associadas a eles. Então, o de Broglie, ele desenvolve essa equação aqui, ó. H sobre lambda. Vocês têm que ter essa equação na cabeça. Lá na videoaula, né, o professor explica qual que foi a ideia do de Broglie, mas basicamente o que ele está falando é que o momento linear do elétron, se você lembrar lá da física, o que é momento? A quantidade de movimento, né, que às vezes a gente aprende no ensino médio, é massa vezes velocidade. Certo? Essa é a definição do momento, né? Que a gente escreve como a letra P, tá? Massa do elétron vezes a velocidade do elétron é o momento que ele tem, a quantidade de movimento que ele tem. E o de Broglie, ele associou esse elétron que tem uma certa velocidade com um comprimento de onda. Tá vendo esse lambda aqui? É o comprimento de onda desse elétron. E essa relação se dá pela constante de Planck, que é um valor constante, H, né? Então, se você sabe a velocidade, veja por essas duas relações, se você sabe a velocidade do elétron, né, a massa dele, você consegue calcular qual seria o comprimento de onda dele, né? Basta substituir aqui, né, dividir pela constante de Planck, você tem o comprimento de onda associado a esse elétron, tá? Que vai ser uma das bases aí da ideia quântica, né, dos átomos, de como que o elétron permanece numa órbita, né? Essa ideia de que o elétron está em órbita é uma ideia clássica, tá? Isso não acontece de verdade, né? De verdade é difícil explicar, né? Mas
É um efeito quântico, né? Na verdade, tem uma probabilidade de você encontrar o elétron numa determinada região. Então, o elétron não está literalmente circulando, tá? Isso é só um jeito da gente enxergar as coisas. Na verdade, o elétron é uma nuvem eletrônica, né? Você tem uma probabilidade de encontrar ele em algum lugar, tá? Mas tudo bem. Vocês vão ver isso nas videoaulas dessa semana. Essa é a ideia do de Broglie, né? É importante ter essa relação aqui em mente, pH sobre lambda, para o elétron, mas isso também vale para outras partículas. Então, se você tem a massa da partícula, a velocidade dela, você consegue calcular o comprimento de onda associado àquela partícula. Tá? Então, lembrem também, que foi importante na aula de hoje, para os fótons, né? Para a radiação eletromagnética, é importante você saber que a energia do fóton é H vezes F, né? E saber que a velocidade com que essa radiação viaja, né? Uma radiação eletromagnética viaja com uma velocidade V, que é a velocidade da luz, né? Que a gente geralmente representa pela letra C, lambda vezes F. Então, muitas vezes você tem que trabalhar com essas duas relações também, tá? Pessoal, era essas coisas que eu queria discutir, né? Eu recomendo fortemente que vocês leiam o texto que eu coloquei no Teams, leia com calma. Ele vai estar falando da parte da semana passada, dessa semana e da semana que vem também, né? Que é essa descrição quântica da matéria, né? As ideias de de Broglie, as séries para o átomo de hidrogênio, tá? Então, às vezes, lendo, digerindo isso devagar, vocês vão entender isso melhor, né? E assista as videoaulas também. E façam os exercícios, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Eu acho que sobre a prova, todo mundo que tinha dúvidas acabou me escrevendo, né? Mandando no chat. A gente não teve grandes problemas com as provas. Acho que todo mundo conseguiu ver suas notas no sistema. Né? Ainda bem que deu tudo certo. Alguém quer falar? Luísa? Parece que levantou a mão aqui, acho que não. Alguém quer falar alguma coisa? Só essa questão 4 dessa lista, ele fala para localizar a radiação no espectro eletromagnético. Aí nisso, ou eu procuraria na internet, ou ele teria que me dar esse espectro para eu ver de acordo com o comprimento de onda, não é isso? Isso. Eu acho que no texto que eu mandei deve ter uma figura que geralmente é o espectro eletromagnético. Aí a ideia é você ver, por exemplo, vamos supor que deu 450 nanômetros. Você tem que olhar lá qual que é o nome daquela região. Se é espectro visível, infravermelho, ondas de rádio. Então, a ideia é você tentar, pelo valor que você obteve, tentar ver em que região que tá. Realmente o exercício não te deu essa informação. Então, ou você joga na internet, né, o espectro eletromagnético, vai surgir algumas figuras. Eu acho que no texto que eu mandei tem, mas se vocês tiverem dúvidas, tal, me escreve que eu acho uma figura bem legal que tenha o nome das faixas diferentes, tá? Mais perguntas, pessoal? Entendi, obrigada. Imagina. Professor, Diga. na questão 7, como que eu consigo relacionar a velocidade do L com a temperatura para descobrir o comprimento de onda? Pessoal, a temperatura aqui, na verdade, você não vai usar nas suas contas. Porque só deu a velocidade? O que você vai precisar... Deixa eu achar aqui. Na 7, né? Na verdade, a temperatura ele te dá só porque você vai pegar a massa, você vai usar isso aqui, ó, na 7. Você vai usar essa expressão, certo? Que é do de Broglie.
E você também vai usar essa daqui. Tá? Então, você vai precisar dessas duas. A massa, você vai ter que ver em unidades atômicas, né? É para a partícula do hélio, né? Deixa eu ver. Isso. Hélio. Então, ele vai ter 4 unidades atômicas, né? Que são 2 prótons, 2 nêutrons, né? Uhum. A unidade atômica, ó, depois você vai ver, ela tem um valor em quilogramas, que é uma unidade atômica. Isso você teria que ver numa tabela, tá? Porque eu 10 a estranhei. menos 27 quilogramas. Né? Então, a temperatura que ele fala é mais para você confiar nessa conversão aqui de uma unidade atômica, 1,6610 a menos 27 quilogramas. Tá? Então, a temperatura é meio que para você poder confiar nessa tabela. Na verdade, você tem 4, né? Então, 4 vezes isso vai ser a sua massa. Aí ele te dá a velocidade, certo? Então, você consegue calcular o momento. Aí você vem para essa outra fórmula aqui, e beleza, você tem a constante de Planck, você calcula o comprimento de onda. Entendeu, Arthur? Entendi. Obrigado, professor. Porque eu não tava vendo essa última informação da unidade. O exercício realmente não te deu a massa. Eu acho que a ideia era fazer vocês ficarem em dúvida mesmo, pensarem, pesquisar, tá? Tá bom. Isso aí. Obrigado, professor. Imagina. Mais dúvidas, pessoal? Bom, então, essa semana, então, essas 3 semanas, né? Semana passada, essa semana, essa próxima semana, a gente vai ver todos esses conceitos, né? Da forma moderna de ver o átomo. Leiam o texto, assistam as videoaulas e estamos aí, tá? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Tá bom? Só Então, uma dúvida rapidinho. A questão pode do falar. número de camadas ali está associada ao número de camadas da eletrosfera? Isso, essa é a ideia. São Porque 7, né? Ali você o foi que até a 6. Como é que é? Ali nós fomos até a 6. Isso. Mas geralmente são 7 camadas conhecidas, né? Isso. Mas o que você vai ver é que vai mudar, né? Para átomos diferentes, isso vai mudar. Uhum. E até essa parte era exatamente isso. A série de Balmer, ele entendia, ele conseguia prever a posição, né? Só que conforme o modelo foi se desenvolvendo, você vai tendo mais camadas, né, no número atômico. Mas essa parte que você está perguntando, que vai do número atômico principal, vai estar nas videoaulas que vai estar relacionado nessa ou na próxima semana, tá? Tá. E aí a gente vai ver certinho o que significa esse N, né, o número atômico principal. Beleza, Tá. Júlio? Ainda não é aquela questão dos níveis de cada camada, é mais pra frente isso, né? Não, eu acho que é semana que vem, na verdade, não é nem nessa Tá. semana. Aí ele vai discutir isso e a gente vai ver. Aqui nessa parte ainda, a série de Balmer é só esse número, né, que é o N, o número inteiro que o Balmer encontrou para descrever a posição, tá? Mas no fundo vai estar tudo relacionado, né? A ideia é que vocês realmente vão entendendo como que isso foi se desenvolvendo, tá? Tá ok. Valeu, Júlio. Obrigado. Mais alguém? Então tá bom, pessoal. Boa semana, bons estudos. Nos vemos terça-feira que vem. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.